ponto médio de um segmento. Observe que o ponto M divide o segmento AB em dois segmentos congruentes, AM e MB. As projeções de A, M e B nos eixos OX e OY formam segmentos que mantêm as mesmas relações. A gente vai ver esses segmentos, né? O ponto A, que tem a sua coordenada, o ponto B também tem sua coordenada, e esse ponto M, que é o ponto que divide essa reta exatamente ao meio. E chamamos esse ponto M de ponto médio, né? Entendeu? Falando de forma mais clara. Temos as duas coordenadas, do ponto A e do ponto B. E tem esse ponto M aí, no meiozinho, que divide essa reta exatamente ao meio. E quando ela divide, nós chamamos de ponto médio, certo? Nós temos, se nós tivermos apenas a coordenada do A e do B, né? Como saber a coordenada desse ponto M? Certo? E se temos a coordenada do ponto M e do ponto B, como saber a coordenada do A? Para isso, nós temos também uma formulazinha, ó. Determinando a abscissa XM do ponto médio M, temos o que, ó? XM é o que? Que é o ponto médio, né? É a coordenada do XM, certo? A coordenada X do ponto M. É o XA mais o XB dividido por 2, certo? É a abscissa do A mais a abscissa do B dividido por 2. E para determinar a ordenada do YM, que é o valor de Y, né? De M, a coordenada de M, vai ser quem? Vai ser o Y de A mais o Y de B dividido por 2. Vai ser a ordenada de A mais a ordenada de B dividido por 2. Encontramos a coordenada do ponto M, né? O X de M e o Y de M. Certo? Bem tranquilo. Vamos ver esses exemplos aqui, ó. As coordenadas do ponto médio do segmento de extremidades 5, menos 2 e B, menos 1, menos 4 são, né? São essas aí. Então, seja o ponto médio, né? XM. Então, como é que a gente vai encontrar o ponto médio desse ponto, ó, né? Utilizando a formulazinha, para encontrar o XM, vai ser quem? XA mais XB sobre 2. Substitui os valores, ó. Você vê que XA é 5 e XB é menos 1. Faz joguinho de sinal, resolve, encontramos que XB vai ser quem? Ou o X de M vai ser quem? 2. Y de M vai ser Y de A mais Y de B. Dividido por 2, substitui os valores, quem é Y de A, menos 1, Y de B, menos 4, vai ser igual a menos 3. Quando dividimos por 2, menos 3. Encontramos a coordenada de M, que é quem? 2 e menos 2, certo? Exemplo 2, ó. Nós temos essas coordenadas aí, são os pontos médios dos lados de um triângulo. Então, quais são os vértices desse triângulo? Nesse caso, a gente tem o valor dos pontos médios, as coordenadas dos pontos médios. Não temos as coordenadas dos pontos. Então, a gente substitui o valor do ponto médio, certo? Ó, XA mais XB, a gente sabe que é 2, né? XA mais XC é igual, dividido por 2, vai ser igual a 2. Tranquilo? XB mais XB, XA mais XB, dividido por 2, vai ser igual a 3. XA mais XC igual a 6, dividido por 2, vai ser igual a 6. YA mais YC dividido por 2 vai ser 1, né? XA mais YA mais YB
dividido por 2 vai ser igual a 3. YB mais YA dividido por 2 vai ser igual a 2. Quando resolvemos os sistemas, nós temos A igual a 1, 2, B 7, 4 e C 7, 5, certo? Eu vou fazer essas questões manualmente, tranquilo? Vou pausar essa aula novamente.